Minha voz hoje já não é somente minha. É também a voz de mais de 20 milhões de brasileiros que acreditaram em mim e me deram o seu voto com a confiança de que juntos construiremos um Brasil novo, um Brasil socialmente mais justo, um Brasil mais solidário em Cristo. Minha voz é agora também a sua voz. Começamos sozinhos, o povo e eu, sem o apoio de nenhum grupo, de nenhum político, de nenhum empresário. Sozinhos enfrentamos os marajás, sozinhos denunciamos a corrupção. Sozinhos lutamos contra tudo isso que aí está e que irá acabar para sempre em nosso país. A nossa candidatura foi crescendo apenas com o apoio de cada um de vocês. Agora, as urnas provaram que o povo compreendeu perfeitamente as nossas propostas. Provaram que o povo entendeu que dentro de mim vibra a mesma indignação contra a miséria que vibra no peito de cada um de vocês. Que dentro de mim, minha gente, explode a revolta contra a injustiça social, contra o desprezo dos poderosos pelos que não têm meios de se defender. A maioria absoluta dos meus votos veio dos mais humildes, dos mais pobres, da gente simples das cidades e do interior. É por isso que não precisamos, é por isso que não precisamos mesmo, nenhum de nós, negociar nada com ninguém. Nem muito menos, minha gente, modificar nosso programa de governo. São os nossos adversários que agora se empenham em procurar acordos e abandonam as suas propostas em troca do apoio dos partidos e políticos que o povo repudiou, clara e fragorosamente nas urnas. Nós não precisamos fazer isso. Nós somos a maioria. Vencemos e vamos vencer de novo porque, minha gente, nós temos a melhor proposta para o país e porque temos capacidade para governar. Porque temos um programa de governo claro e definido, voltado para a diminuição das desigualdades, para as ações sociais que acabem com a miséria e a fome e, sobretudo, para um combate à inflação que garanta o salário do trabalhador. Vencemos, minha gente, e vamos vencer de novo, porque queremos um Brasil mais justo para todo o povo e não apenas para uma pequena parcela da população. Queremos um Brasil do qual nos orgulhemos, onde nenhuma criança, nenhuma família mais passe fome. Agora é hora de união. União em torno de propostas e ideais. Agora é também, minha gente, hora de refletir, de pensar. Está em jogo o futuro do nosso país, o futuro dos nossos filhos, o seu futuro. E é você que decidirá livremente quem tem capacidade e coragem de fazer um bom governo, de fazer o melhor governo para todos os brasileiros. Como vocês sabem, não queremos nem precisamos de acordos ou conchavos. Precisamos, isto sim, de você, de sua força, do seu empenho, da sua participação, da sua confiança. Agora, são dois os caminhos. São apenas duas as opções. E a responsabilidade é sua. A você que ainda está refletindo sobre o seu voto, peço que preste muita atenção em cada uma das propostas, em cada uma das metas. A você que já está ao nosso lado, peço que me ajude, levando você mesmo a nossa mensagem aos que ainda não se somaram à nossa caminhada. É a presença de cada um de vocês perto de mim que aumenta a minha coragem, aumenta a minha determinação de mudar este país em favor dos que dele até hoje nada receberam, apesar de a ele terem dado o seu trabalho, o seu sacrifício, muitas vezes a sua própria vida. Eu preciso de vocês. Vamos juntos, minha gente. Vamos construir o Brasil novo. Agora chegou a nossa vez. O povo está de bem com Collor. A primeira pesquisa Datafolha deste segundo turno revela: Collor tem 50% da preferência dos mais pobres. O candidato do PT tem a preferência de 46% dos mais ricos.
O candidato do PT fala muito dos pobres, mas é Collor quem tem a confiança e o voto dos pobres. Tem feito muita coisa boa nesse sertão por aí afora, tudo a fim da pobreza. É a única pessoa que tem capacidade, entendeu, de lutar por as pessoas pobres. Porque eu acredito que ele vai fazer alguma coisa pela gente, pela pobreza que tem aqui, porque aqui é muito mais pobre do que rico. A minha candidatura não pertence a partidos, não pertence a grupos. A minha candidatura pertence a vocês. A vocês! E somente a vocês. Collor governou Alagoas por mais de 2 anos. Os alagoanos que conhecem Collor votaram em Collor. Collor teve em Alagoas 554.612 votos, 57,3% do total do estado. O candidato do PT teve apenas 7,8% dos votos. Em Alagoas, Collor venceu em todos os municípios e em todas as urnas. Das 662 urnas de Maceió, Collor só perdeu em 3, que ficam no Yacht Clube Pajuçara, o clube mais rico da cidade. Quem vota no Yacht Clube são os marajás, que foram caçados por Collor. Esta cidade, que fica no interior de Alagoas, tem 10 mil habitantes e sobrevive da pesca primária é roteiro. O fato curioso verificado aqui foi que 87% dos eleitores votaram num só candidato à presidência da República, Fernando Collor de Mello, que governou o estado durante 2 anos e 2 meses. Eu votei em Fernando Collor. Eu votei em Fernando Collor e vou votar de novo nele. Votei em Fernando Collor e vou votar outra vez. Fernando Collor prometeu visitar a cidade alagoana, que lhe desse a maior votação logo após a sua posse. E como o roteiro garante repetir a dose, Collor vai iniciar aqui o roteiro de um Brasil novo. Mas nós, minha gente, nunca perdemos a nossa fé. Sempre tivemos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Collor agradeceu a Deus sua vitória em uma missa na Igreja da Virgem dos Pobres em Maceió, celebrada por Frei Damião. Collor venceu na terra de Sarney. Aqui no município de Pinheiro, Collor ficou com mais de 50% de todos os votos. Lula não ganhou nem na cidade onde nasceu. Em Garanhuns, Collor teve 50% mais votos que Lula. O candidato do PT perdeu em todas as cidades onde o PT governa: Campinas, Santos, Porto Alegre, São Paulo, Vitória e Angra dos Reis. Quem conhece o PT não vota no PT. A primeira pesquisa do Ibope no segundo turno informa: Collor já tem 51% dos votos. O outro candidato ficou com apenas 37%. É Collor de novo, disparado na frente. O Brasil mostrou através do voto que quer mudar. O Brasil revelou nas urnas que já escolheu o seu caminho. Para o povo brasileiro, mudança é Collor. De ponta a ponta do país, os desassistidos, os mais humildes, os mais pobres votaram na esperança, na modernidade, na certeza de que, junto com Collor, vamos construir o Brasil novo. Obrigado, Brasil. Vamos fazer um país melhor. Folha de São Paulo, 29 de dezembro de 1985. O candidato do PT declarou que admite a luta armada para garantir o poder. O candidato do PT declarou também que a democracia não precisa de eleições. O líder do PT queria Deus fora da Constituição brasileira. O Globo e o Jornal de Brasília, de 26 de setembro de 1987, anunciaram que o líder do PT apresentou emenda para retirar a expressão "sob a proteção de Deus" do texto da Constituição. A seguir, maiores detalhes. Os petistas são demasiadamente elitistas, presunçosos
para admitir de dar um voto no Leonel Brizola. Pendurada com Lula no mesmo cacho do segundo turno, tem gente de todo tipo. Tem Wilson Braga, malufista. Tem Francelino Pereira, que foi presidente da Arena, foi do PDS e governador biônico de Minas, servindo a ditadura. Tem Moreira Franco, que veio do PDS e foi candidato do Sarney. Tem Jorge Murad, genro do Sarney. Tem o Zequinha Sarney, filho do Sarney. E tem até o Sarney. Fazendo pesar mais o cacho do cambalacho, tem ainda o Arraes, que ficou em cima do muro do PMDB, e o Brizola, que já disse que o Lula não tem competência para governar. Se desaba esse cacho, sai de baixo. É tudo banana. Ou eu acho que é do mesmo cacho. É tudo farinha. Ou eu acho que é do mesmo saco. Uma hora tão por cima, outra hora tão por baixo. E a gente vai lavando roupa suja no riacho. E a gente vai levando, meu amor, cambalacho. Uma coisa é o que o PT diz, outra o que o PT faz. Nas eleições, o PT fala em valorizar o trabalhador. Eleito, faz exatamente o contrário. Em julho, o salário dos funcionários de 33 horas semanais da Prefeitura de São Paulo era de 232 cruzados. Pelas contas do sindicato, devia ser de 450 cruzados, quase o dobro. Os funcionários reclamaram a diferença. Erundina não deu, eles entraram em greve e a população ficou sem hospitais e sem postos de saúde. De tanto dizer uma coisa e fazer outra, o PT do Lula lá já virou o PT do blá blá blá. Agora é hora de união. União em torno de propostas e ideais. Agora é também, minha gente, hora de refletir, de pensar. Está em jogo o futuro do nosso país, o futuro dos nossos filhos, o seu futuro. E é você que decidirá livremente quem tem capacidade e coragem de fazer um bom governo, de fazer o melhor governo para todos os brasileiros. Como vocês sabem, não queremos nem precisamos de acordos ou conchavos. Precisamos, isto sim, de você, de sua força, do seu empenho, da sua participação, da sua confiança. Agora, são dois os caminhos. São apenas duas as opções. E a responsabilidade é sua. A você que ainda está refletindo sobre o seu voto, peço que preste muita atenção em cada uma das propostas, em cada uma das metas. A você que já está ao nosso lado, peço que me ajude, levando você mesmo a nossa mensagem aos que ainda não se somaram à nossa caminhada. É a presença de cada um de vocês perto de mim que aumenta a minha coragem, aumenta a minha determinação de mudar este país em favor dos que dele até hoje nada receberam, apesar de a ele terem dado o seu trabalho, o seu sacrifício, muitas vezes a sua própria vida. Eu preciso de vocês. Vamos juntos, minha gente. Vamos construir o Brasil novo. Agora chegou a nossa vez. A direção da Fiesp também manifestou o desejo de apoiar o candidato Fernando Collor. Como é que ele receberia o apoio dos empresários? Olha, o candidato Fernando Collor de Mello é um candidato da imensa maioria das pessoas oprimidas desse país, né? Todas as pesquisas indicaram que mais de 90% dos 20 milhões de votos que ele recebeu, dos mais de 20 milhões de votos que ele recebeu, é de pessoas integrantes das classes D e E, pessoas muito pobres. Quer dizer, os compromissos de Fernando Collor de Mello são com essa gente, com as pessoas sofridas desse país. Ele não tem compromisso com ninguém que eventualmente tem uma história de privilégios que não recomenda essa tentativa de aliança nesse momento. Bem, a verdade é que eu brizolei no primeiro turno.
Mas agora, por questão de competência, capacidade, uma evidência muito grande da condição de fazer realmente alguma coisa melhor por esse Brasil, conscientemente eu digo que vou votar no Collor de Mello. Eu votei no Brizola, mas no Lula eu não voto, que é muito burro pro meu gosto, então eu vou votar em Collor. Eu vou votar no Collor, mas eu não ia votar no Collor, tá? Eu votei no Mário Covas. Como ficou entre Lula e o Collor, e eu como trabalhei na eleição, e pelo menos tinha um presidente lá que ele conhece muito bem o Lula, ele não falou bem do Lula, explicou, mostrou muitas coisas, e eu coloquei ele como um cara burro. Como entrevista, debate, ele se deu hiper mal. Agora chegou a hora de confirmar. O Brasil já decidiu que vai mudar. É a vez do povo anunciar um Brasil novo que vai chegar. Collor, 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 colorir a gente quer de novo. Collor, 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 O povo está de bem com Collor. A primeira pesquisa Datafolha deste segundo turno revela: Collor tem 50% da preferência dos mais pobres. O candidato do PT tem a preferência de 46% dos mais ricos. O candidato do PT fala muito dos pobres, mas é Collor quem tem a confiança e o voto dos pobres. Espero que Collor faça tudo isso e ele vai fazer. Vai dar a solução para o pobre, que precisa muito. É quem sofre. É um homem que ajuda muito aos pobres, porque você vê, esses candidatos que tem por aí, a gente não conhece. Vamos botar no que a gente já tem realidade que conhece, que foi o governo do estado de Alagoas, ajudou muito ao pobre. Só ele ganhando a solução mesmo, a pobreza. Dale, Collor! Collor! É Collor! Dale Collor! É Collor! Dale Collor! É Collor! É Collor! É Collor! Dale Collor! Dale Collor! 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 Dale Collor! É Collor! 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 Dale Collor! Dale Collor! É Collor! Dale Collor! Dale Collor! 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 No Rio de Janeiro, Lula ficou muito longe de Collor na contagem final dos votos. Neste segundo turno, cariocas e fluminenses vão votar na renovação, no progresso, no Brasil do povo, no Brasil de Collor. Obrigado, Rio de Janeiro. Vamos ficar mais juntos neste segundo turno. No Rio Grande do Sul, Collor ficou bem à frente de Lula. Agora que os dois estão sozinhos nesta disputa final, os gaúchos hão de dar a Collor uma vitória ainda maior. Obrigado, Rio Grande do Sul. Vamos ampliar nossa vitória. Nesta quinta, Collor estará no Rio Grande do Sul, visitando Porto Alegre, Osório, Vacaria, Guaporé, Passo Fundo, Soledade, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e fazendo um grande comício às 8 da noite em Caxias do Sul. Os petistas são demasiadamente elitistas, presunçosos, para admitir e dar um voto
no Leonel Brizola. Pendurada com Lula no mesmo cacho do segundo turno, tem gente de todo tipo. Tem Wilson Braga, malufista. Tem Francelino Pereira, que foi presidente da Arena, foi do PDS e governador biônico de Minas, servindo a ditadura. Tem Moreira Franco, que veio do PDS e foi candidato do Sarney. Tem Jorge Murad, genro do Sarney. Tem o Zequinha Sarney, filho do Sarney. E tem até o Sarney. Fazendo pesar mais o cacho do cambalacho, tem ainda o Arraes, que ficou em cima do muro do PMDB, e o Brizola, que já disse que o Lula não tem competência para governar. Se desaba esse cacho, sai de baixo. É tudo banana. Oi, eu acho que é do mesmo cacho. É tudo farinha. Oi, eu acho que é do mesmo saco. Uma hora tão por cima, outra hora tão por baixo. E a gente vai lavando roupa suja no riacho. E a gente vai levando, meu amor, tambaracho. Minha gente, a partir de hoje vamos detalhar para vocês o nosso programa de governo. Depois da grande vitória que juntos alcançamos no dia 15 de novembro, o que mais interessa às pessoas é saber como sua vida vai mudar, para melhor, quando chegarmos à presidência do Brasil. O que vou fazer, o que nós juntos vamos fazer, está exatamente aqui, no nosso programa de governo. Nestas páginas estão analisados os principais problemas que nós enfrentamos no dia a dia e o que nós vamos fazer para dar solução a estes problemas e recuperar a dignidade da nossa gente, além do orgulho de sermos brasileiros. O nosso programa de governo, minha gente, trata da saúde, da alimentação, da habitação, do transporte, da educação, do saneamento básico, do meio ambiente, da reforma agrária, da dívida externa, do emprego. E trata principalmente do combate à inflação sem diminuir os salários. O nosso programa cuida do idoso e da criança, da mulher, da dona de casa, do estudante e do trabalhador. Porque o objetivo maior do nosso programa de governo é acabar em pouco tempo com o sofrimento dos mais pobres, daqueles que têm sido os mais sacrificados na crise em que nós vivemos. É um programa consistente, pé no chão, possível de realizar e traz uma grande diferença. Ele é o único programa que diz de onde vão sair os recursos para a sua implantação, de onde virá o dinheiro para que nós possamos cumprir as nossas metas. Os projetos que nós vamos começar a realizar em nosso primeiro dia de governo necessitam de recursos adicionais de 94 bilhões de dólares, cerca de 1 trilhão de cruzados novos. E onde vamos conseguir estes recursos? Vamos conseguir estes recursos, minha gente, por meio de 3 grandes reformas que faremos e pelo que sobrará da renegociação da dívida externa. Da reforma fiscal sairão 45 bilhões de dólares, cerca de 500 bilhões de cruzados novos. E o que é esta reforma fiscal? Ela é, sobretudo, um duro combate aos sonegadores de impostos, além de criar um sistema mais justo para os assalariados. Vamos investir o que for preciso para ter informações sobre aqueles que sonegam impostos. E vamos rever todos os incentivos fiscais e subsídios, que na maioria dos casos só protegem a ineficiência. Se os poderosos pagarem efetivamente o que devem, cada contribuinte assalariado poderá e deverá pagar um pouco menos. Com a reforma administrativa, estaremos conseguindo mais de 6 bilhões de dólares, ou 60 bilhões de cruzados novos. E o que é a reforma administrativa? É resgatar, minha gente, a eficiência e a dignidade do serviço público. Nossa proposta é prestigiar, é valorizar os funcionários públicos que trabalham, é moralizar, é acabar efetivamente com os marajás, como fiz em Alagoas. Assim, os que realmente trabalham poderão ser melhor remunerados. Vamos também, é claro, racionalizar o serviço público e cortar pela metade o número de ministérios. Com a reforma patrimonial, vamos conseguir mais 13 bilhões de dólares, cerca de 150 bilhões de cruzados novos. E o que é a reforma patrimonial?
Preservando as empresas estatais estratégicas, vamos privatizar as empresas nas áreas em que o Estado não precisa ser o controlador, dando o direito, primeiro, aos trabalhadores de serem os gestores dessas empresas. É fazer um amplo cadastramento de todas as terras e imóveis que são de propriedade do governo federal e estão indevidamente ocupadas, para ver os que efetivamente têm utilidade pública. Vender os imóveis funcionais prioritariamente para os próprios funcionários e acabar com as mansões e os carros chapa preta para ministros e demais autoridades. Acabar, minha gente, com a mordomia. E, finalmente, renegociar o pagamento da dívida externa de forma compatível com as nossas necessidades de crescimento econômico, de garantir emprego para todos aqueles que precisem. Só com isto, estaremos angariando 12 bilhões de dólares, cerca de 150 bilhões de cruzados novos. Enfim, minha gente, a partir de hoje, vocês estarão vendo detalhadamente as nossas propostas para cada área. E já sabendo que, no nosso programa, tivemos a preocupação de, primeiro, garantir de onde vêm os recursos que permitirão o cumprimento das nossas metas. Estamos mostrando o que fazer e como nós iremos fazer. Eu preciso de vocês. Vamos juntos construir um Brasil novo. Você sabe, agora chegou a nossa vez. O povo está de bem com Collor. Bem, a verdade é que eu brisolei no primeiro turno. Mas agora, por questão de competência, capacidade, uma evidência muito grande da condição de fazer realmente alguma coisa melhor por esse Brasil, conscientemente eu digo que vou votar no Collor de Mello. A primeira pesquisa Datafolha deste segundo turno revela: Collor tem 50% da preferência dos mais pobres. O candidato do PT tem a preferência de 46% dos mais ricos. Espero que Collor faça tudo isso e ele vai fazer. Vai dar a solução para o pobre, que precisa muito. Dale, Collor! Collor! É Collor! Dale, Collor! É Collor! Dale, Collor! É Collor! É Collor! É Collor! Dale, Collor! Dale, Collor! Collor! Dale, Collor! É Collor! 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 Dale, Collor! Dale, Collor! É Collor! Dale, Collor! Dale, Collor! Collor! No Rio Grande do Sul, Collor ficou bem à frente de Lula. Agora que os dois estão sozinhos nesta disputa final, os gaúchos hão de dar a Collor uma vitória ainda maior. Obrigado, Rio Grande do Sul. Vamos ampliar nossa vitória. Nesta quinta, Collor estará no Rio Grande do Sul, visitando Porto Alegre, Osório, Vacaria, Guaporé, Passo Fundo, Soledade, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e fazendo um grande comício às 8 da noite em Caxias do Sul.
Minha gente, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo. Desde o primeiro dia desta nossa segunda fase da campanha eleitoral. E está acontecendo exatamente o que eu disse a vocês que ia acontecer. Nós juntos de um lado, você e eu, e os nossos adversários do outro lado, fazendo qualquer coisa, qualquer aliança, qualquer conchavo em troca de votos. Isto, minha gente, não é ter honra. Isto, minha gente, não é ter coragem. Uma coisa é dizer, eu sou pobre, coisa que ele hoje já não é mais. Outra coisa é ser pelo pobre, coisa que ele não tem demonstrado na prática ser. É sim ter palavra, ter honra, ter coragem, ter experiência e capacidade para governar. Ter uma história e poder dizer, como eu digo aqui, olhando nos olhos de cada um de vocês. Eu não tenho compromisso com nenhum grupo, com nenhum político, com nenhum empresário. Meu compromisso será sempre com quem esteve ao meu lado. Meu compromisso é com você. Ninguém, minha gente, mas ninguém mesmo nos impedirá de chegar lá. Afinal, chegou a nossa vez. Com larga margem de votos, o Piauí definiu sua preferência, dando a Collor mais uma das espetaculares vitórias que fizeram dele o grande vencedor do primeiro turno. Obrigado, Piauí. Vamos ganhar o segundo turno. A primeira pesquisa Datafolha deste segundo turno revela: Collor é o preferido dos mais pobres, enquanto o candidato do PT é o preferido dos mais ricos. O candidato do PT fala muito dos pobres, mas é Collor quem tem a confiança e o voto dos pobres. Agora chegou a hora de confirmar. O Brasil já decidiu que vai mudar. É a vez do povo anunciar um Brasil novo que vai chegar. Collor, 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 colorir a gente quer de novo. Oi, eu sou a Belisa, meu nome é Belisa Ribeiro, eu sou jornalista e eu trabalho aqui fazendo o programa de TV do Collor. Era mais ou menos meia-noite, a gente já estava indo quase embora para casa e a gente teve que parar a edição. O Collor não pôde fazer o comício dele em Caxias, no Rio Grande do Sul. Tinham quebrado tudo, tinham quebrado o nosso palanque, as nossas câmeras, a luz, o VT. Tinham quebrado até o Vandir, o nosso eletricista. Não dá para acreditar nisso. Gente igual a gente jovem, gente que nunca votou para presidente, quebrando, batendo. O que você vai ver agora é o que restou. Mas amanhã a gente promete fazer um programa mais bonito, tá? A música se chama Viva o povo de Caxias! Viva Rio Grande do Sul! Collor! É Collor! Eu quero chamar a atenção do senhor Sérgio Bosco, a sua esposa está aguardando aqui atrás do varão. Um momento só. Eu quero informar o seguinte: até agora, vocês estão na praça, nós não queremos chamar as autoridades policiais para tomar uma providência porque achamos que isso é uma festa democrática. Aí, ó. A cor de Lula e Brizola é desse tipo. São os esculhambadores do Brasil. Os caras querem governar o Brasil? Governar esse tipo de Lula e Brizola. Sim, gente. Brizola, eu sei vergonha. O primeiro que eu votei foi Brizola. Foi um sujo. Ele fugiu vestido de mulher do Brasil que não prestava.
Não tem como entregar o Brasil pros caras desse jeito, não tem? São nós, Roberto. Só é bom pra provar quem é que é os caras do PT e o que eles querem na presidência. Sindicato do crime! Sindicato do crime são eles! Democracia que o Lula quer botar lá, isso aí é anarquia, isso não se faz. Um cara desse presidente, isso aí não existe. Nós somos nazistas! Nazista! Comunista! Nazista! Isso é um nazista mesmo! É que eles querem votar ele! Esse é um mafioso! Imagina, é Quero lamentar o ocorrido. E ao lamentar o ocorrido, desejo me solidarizar com toda a população de Caxias do Sul e desta região pela cena lamentável que eles presenciaram. Afinal de contas, isso não é próprio do povo gaúcho, nem tampouco do povo de Caxias do Sul. As informações que não chegam dão conta de que ônibus de outros estados, dezenas e dezenas de ônibus de outros estados, para cá correram, trazendo as pessoas que proporcionaram esse triste espetáculo ao processo democrático no nosso país. Lamentavelmente, esses episódios que começaram, que tiveram início por volta das 18 horas, quando eu ainda estava no meio da minha peregrinação pelo interior do Rio Grande, demonstra muito bem o que seria o governo do PT. O governo do PT seria exatamente isso. A chegada ao poder da bagunça, da intolerância, da intransigência, da baderna, do caos. Isso retrata com letras maiúsculas e com letras que nos mostram com muita nitidez do que eles são capazes de fazer para chegar ao poder e ao chegar ao poder, qual é a sua ação política. Eu tenho que condenar e responsabilizar o PT, o seu candidato e os seus dirigentes pelas vítimas que foram feitas neste episódio, pelas pessoas que foram feridas, pelas pessoas que tiveram a sua cidadania ofendida neste episódio. É o momento que nós temos que refletir o perigo que corre as nossas instituições democráticas caso o PT, pelo menos, ameace chegar ao poder. O nosso repúdio mais veemente. Quero repelir de uma forma total e vigorosa essas atitudes que são a tônica do PT. Em todos os locais, em todos os momentos, sempre a violência dos seus filiados se fizeram sentir pelos nossos militantes. E aí está o exemplo maior disso. Não é essa ação não representa a alma do povo brasileiro, nem um sentimento nacional. Não é desta maneira que nós estaremos construindo uma sociedade mais justa e que nós estaremos preservando a nossa democracia. Minha gente, vamos lá. Eu preciso de cada um de vocês. Estou muito satisfeito porque voltei a andar por aí, por este país afora, e vejo que estamos cada vez mais unidos. Vejo que hoje as pessoas estão ainda com mais disposição, com mais empenho, com mais coragem de me acompanhar nesta nossa caminhada. Vamos lá, minha gente. Somos nós ou serão eles?
Somos nós com o Brasil novo. Ou então, tudo isso que aí está. A desordem, a incompetência, a bagunça, a irresponsabilidade, o caos. Como é que você acha que seria o nosso Brasil se o candidato do PT fosse presidente da República? Você acha que o PT iria fazer um bom governo? Esse PT que perdeu em todas as cidades onde o prefeito é do PT? Se eles não sabem administrar nenhuma cidade, minha gente, como iriam administrar o nosso país? Nós temos programas, nós temos propostas, temos experiência na administração e temos a aprovação pelo voto daqueles que conheceram de perto o nosso trabalho, que conheceram o nosso governo em Alagoas. Nós queremos um Brasil feliz, queremos um Brasil rico, queremos o desenvolvimento, queremos mais emprego, maiores salários. Temos sim o compromisso, temos sim a nossa palavra empenhada, a nossa opção política de governar para melhorar a vida dos mais pobres. E isso, você já sabe. A maioria, minha gente, somos nós. Vencemos e vamos vencer de novo. Só nós, sem grupos, sem conchavos. Eu e você perto de mim. Porque agora, minha gente, chegou a nossa vez. No Rio Grande do Norte, Collor teve a preferência dos eleitores. Com Collor, venceu a esperança dos norte-riograndenses em um Brasil de mais progresso e mais justiça social. Obrigado, Rio Grande do Norte. Chegou a nossa vez. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor votou em quem no primeiro turno? Fernando Collor de Mello. E agora, no segundo turno, dia 17 de dezembro, o senhor vai votar? No Fernando Collor de Mello. Muito bem. É isso aí, minha gente. É assim que ele fala, não é? Bom, eu acho que vocês já me conhecem. Eu sou a Cláudia Raia e também votei no Fernando Collor de Mello. Certamente vocês não conhecem o seu Denerval Gomes da Silva. Ele é carpinteiro, é casado, tem 4 filhos. Seu Denerval, por que o senhor votou no Fernando Collor de Mello? Eu votei no Fernando Collor de Mello porque eu acho que ele é o único ideal para ser o presidente da República. E por que o senhor acha isso? Bom, eu acho que ele é um homem que fala a verdade, não é um homem que fica mentindo, certo? Falando dos outros e depois no outro dia ele está pegando na mão do outro, igual o Brizola está fazendo isso, certo? Então eu acho que ele é o ideal de ser o presidente da República. E o senhor acha que ele vai ser um bom presidente para as pessoas que têm os mesmos problemas que o senhor? Eu acho. Eu acho que todos nós estamos esperando isso. Eu acho que ele vai resolver esse problema da dificuldade que está existindo no Brasil. Existe um candidato do PT que se diz o candidato dos pobres. O que o senhor acha disso? Bom, eu não acho que esse candidato do PT seja o candidato dos pobres. Porque o Partido Trabalhador, certo? Ele só é causador de greve. E greve não traz barriga cheia para ninguém. Minha gente, essas pessoas que estão aqui, esse senhor que nós acabamos de conversar, não são empresários ricos, não. São pessoas do povo. Gente que passa muita necessidade e que vai votar em Fernando Collor de Mello. O povo não é bobo, não. A primeira pesquisa Datafolha deste segundo turno revela: Collor é o preferido dos mais pobres, enquanto o candidato do PT é o preferido dos mais ricos. O candidato do PT fala muito dos pobres, mas é Collor quem tem a confiança e o voto dos pobres. São Paulo deu a Collor uma grande vitória. No estado, Collor venceu os 4 candidatos paulistas e mostrou que é a grande preferência dos eleitores nesta caminhada para a presidência. Obrigado, São Paulo. Vamos de novo, minha gente. Agora chegou a hora de confirmar. O Brasil já decidiu que vai mudar. É a vez do povo anunciar um Brasil novo que vai chegar. Collor, Collor, Collor.
está de bem com Collor. É Collor. É Collor. Dá-lhe Collor. É Collor. Dá-lhe Collor. Dá-lhe Collor. É Collor. É Collor. Dá-lhe Collor. Dá-lhe Collor. Dá-lhe Collor. Dá-lhe Collor. É Collor. Vote Redondo. Vote 20. Vote Collor. Eu votei em Covas. No segundo turno eu vou votar em Collor, que para mim é o melhor candidato e que tem o melhor programa. No primeiro turno eu votei no Ulisses Guimarães e no segundo turno eu vou votar no Collor de Mello, porque é o melhor candidato, um candidato jovem, e o Brasil precisa de um candidato dinâmico e jovem como ele. No primeiro turno eu votei no Brizola, no segundo turno vou votar no Collor, é o mais competente e responsável. Eu votei no Brizola, mas no segundo turno eu vou votar no Fernando Collor. Porque eu acho que o Collor é a pessoa mais preparada no momento para poder presidir esse país. Eu votei no Brizola, mas no segundo turno vou votar em Collor, porque ele é o único homem que eu acho mais preparado para conduzir esse Brasil. Aquele barbudo não está com nada. Primeiro turno eu votei no Brizola, segundo eu vou votar no Fernando Collor de Mello, porque é o único que vai lá pelos pobres e pela classe dos trabalhadores. Vou votar no Collor porque eu acho que ele é uma pessoa a única pessoa que vai fazer alguma coisa pela gente. É um candidato que tem muita coragem de reagir, de resolver os problemas que estão acontecendo no nosso Brasil. Vamos fazer a reforma agrária nas terras do Bisol? Quem diria? O PT virou o partido dos latifundiários. O Brizola, que apoia o PT, é grande fazendeiro. E José Paulo Bisol, candidato a vice pelo PT, não fica atrás. Tem 1.097 hectares de terra em Minas Gerais. Bisol, que diz defender os trabalhadores, dá pouco emprego nas suas terras porque só cultiva 40% delas. E segundo a Folha de São Paulo, dá emprego, mas não assina carteira. Que coisa, hein, seu Bisol? Por sinal, na fazenda do vice do PT cabem 58 estádios do Maracanã. Oi, aqui é o seu estômago. Você sabia que o PT é uma mistura de PRO com PRC, MCR, PCBR e uma pitada de PORTP? E agora entraram nessa sopa de letrinhas o PCB, o PSB e o PDT. Para quem gosta, é um prato cheio. Tem uma inflação no Brasil que é muito mais alta que a da Fundação Getúlio Vargas. É a inflação do PT. Veja só, do dia da posse da prefeita Erundina até setembro, a inflação foi de 356%. Mas o PT, de Erundina e de Lula, deu um presente aos trabalhadores. Subiu as passagens de ônibus em 525%. A diferença de 169% a mais é a inflação do PT. E isso que é o Partido dos Trabalhadores. Imagina se não fosse. Onde o PT governa, o transporte acaba sempre desgovernado. Em Campinas, o prefeito Jacob Ittar, do PT, deixou a população a pé.
O secretário de Transportes de Campinas propôs acordo com os empresários de ônibus. Bittar não gostou. Decretou intervenção em 8 empresas. Resultado, 600 mil pessoas ficaram sem transporte por uma semana. No final, Bittar acabou aumentando em 20% as passagens dos ônibus. Para quem ficou a pé, PT, saudações. A administração de Luiz Erundina é um desastre. Quem diz isso é o presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação do município de São Paulo, Cláudio Fonseca. É que quando o PT era oposição, queria que os reajustes dos trabalhadores fossem feitos pelos índices do DIEESE. Mas no poder, o PT esqueceu logo a lição, negando aos professores o piso salarial de 1.380 cruzados, calculado pelo DIEESE. Ofereceu 701 cruzados, quase a metade. Com o PT no governo, o quadro da educação em São Paulo ficou mesmo negro. Vamos fazer a reforma agrária nas terras do Bisol? Quem diria? O PT virou o partido dos latifundiários. O Brizola, que apoia o PT, é grande fazendeiro. E José Paulo Bisol, candidato a vice pelo PT, não fica atrás. Tem 1.097 hectares de terra em Minas Gerais. Bisol, que diz defender os trabalhadores, dá pouco emprego nas suas terras porque só cultiva 40% delas. E segundo a Folha de São Paulo, dá emprego, mas não assina carteira. Que coisa, hein, seu Bisol? Por sinal, na fazenda do vice do PT cabem 58 estádios do Maracanã. O que dá, pelo menos, para um bom jogo do cambalacho neste segundo turno do PT. E atenção para a escalação das equipes para a decisão do segundo turno. Perdedores do PT Futebol Clube. Defendendo a meta, Zequinha Sarney. Dupla diária, Moreira Franco e Brizola. Médio ligeiro, Miguel Larraes. Meia armador, Jorge Murad, genro do Sarney. Apoiador, Valdir Pires. Ponta direita, Wilson Braga. Deslocado na esquerda, Francelino Pereira. E na marca do pênalti, José Sarney. Capitão da equipe, Lula. Do outro lado do campo, Collor e o voto do povo brasileiro. Não se mexe um time que está ganhando. Conheço o programa relacionado com a área da saúde de Fernando Collor de Mello. É um programa realista, exequível e elaborado com a participação de profissionais experientes e que levaram em conta observações e fatos que, através dos tempos, foram coletados nesse campo. Vou destacar alguns pontos fundamentais. A correta implantação do Sistema Único de Saúde. A incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, para que não tenhamos um Ministério da Doença e um Ministério da Saúde. A estipulação de uma política única de medicamentos sem interferência de órgãos diversificados. Ao lado disso, também, a utilização de profissionais competentes, e friso que profissionais competentes não fazem parte de um único partido. Quero também lembrar que os hospitais universitários no sistema devem merecer autonomia e grande apoio tecnológico para que sejam realmente centros de excelência como merecem. Quero frisar também que não podemos prescindir da atuação assistencial da rede privada. Ela precisa estar intimamente acoplada ao sistema estatal, mediante um controle adequado e de uma atuação conjunta em benefício da comunidade. É preciso destacar a rede de hemocentros e apoiá-la, destacar a importância dos laboratórios de saúde pública e ampliá-los, destacar também a importância de
institutos que podem preparar os meios para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças, modernizando-os e ampliando-os. É preciso também dar ênfase ao sistema de vigilância sanitária, incluindo a vigilância epidemiológica, concedendo a eles a melhor estruturação possível. É também necessário que as pesquisas no campo da saúde pública sejam pesquisas realmente de caráter aplicado para sustentar os programas. E, por fim, quero frisar que programas especiais de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, meio ambiente, saúde do trabalhador, área materno-infantil e vários outros deverão merecer grande atenção. A assessoria econômica de Fernando Collor de Mello sabe como obter esses recursos orçamentários para poder consolidar um programa que, repito, me parece muito bem estruturado e absolutamente factível. O PT mente. As estradas de Alagoas que o PT mostrou foram financiadas pelo IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, por ordem do Sarney. O Sarney, como você sabe, vota no Lula. Essa é que é a verdade sobre Collor e os usineiros. Durante o tempo em que governou o Estado, Fernando Collor de Mello enfrentou os usineiros 2 vezes. No mesmo dia em que tomou posse, Collor mandou cobrar na Justiça os 110 milhões de dólares que os donos de usina deviam ao Banco do Estado há mais de 15 anos. Collor chegou a propor que parte da dívida fosse paga com terras. A ideia era usar essas terras para dar início à reforma agrária. A Justiça pôs fim nesse projeto quando impediu que o Estado executasse os usineiros. Os trabalhadores sofreram de fato a frustração, porque o projeto da reforma agrária de Alagoas era um projeto que era nosso. Ele foi discutido nos sindicatos, com a FETAG. Todos nós já estávamos conscientes de que íamos ter terra, plantar batata, inhame, feijão, enfim, a terra principalmente a terra da Zona Mata, que é uma terra fértil, e nós já estávamos todos tranquilos. Entretanto, com essa frustração que os usineiros ganharam na Justiça, foi uma pena que nós passamos a perder a esperança. Entretanto, a gente espera que, quando o governo, de fato, os trabalhadores passem a ter o seu pedaço de terra, porque a convivência que ele manteve com o sindicato, com a FETAG, com os trabalhadores, ele demonstrou esse compromisso, né? A segunda vez que Collor enfrentou os usineiros foi também para defender o Estado. Os donos de usina ganharam na Justiça o direito de não pagar o ICM sobre a cana que eles próprios plantavam. E ganharam mais. Ganharam o direito de receber à vista todo o dinheiro que havia sido pago irregularmente nos governos anteriores. O Estado não tinha como pagar esse dinheiro de uma só vez. Por isso, Collor fez um acordo para pagar em 10 anos. Os maiores tributaristas do Brasil, entre eles Ives Gandra, consideraram esse acordo perfeito e o que melhor atendia aos interesses de Alagoas. Mas a luta de Collor continua. Collor governou Alagoas por 2 anos e 2 meses. Deixou o governo há quase 1 ano. Mas o povo de Alagoas não esqueceu Collor e deu a ele 64,4% dos votos do Estado. Quem conhece o trabalho de Collor, vota em Collor. Agora chegou a hora de confirmar. O Brasil já decidiu que vai mudar. Interrompemos nossa programação para a transmissão do programa obrigatório do Tribunal Superior Eleitoral. Assistam em seguida Mulher 90.
Minha gente, vamos lá. Eu preciso de cada um de vocês. Estou muito satisfeito porque voltei a andar por aí, por este país afora, e vejo que estamos cada vez mais unidos. Vejo que hoje as pessoas estão ainda com mais disposição, com mais empenho, com mais coragem de me acompanhar nesta nossa caminhada. Vamos lá, minha gente. Somos nós ou serão eles? Nós queremos um Brasil feliz. Queremos um Brasil rico. Queremos o desenvolvimento. Queremos mais emprego, maiores salários. Temos sim o compromisso. Temos sim a nossa palavra empenhada, a nossa opção política de governar para melhorar a vida dos mais pobres. E isso, você já sabe. A maioria, minha gente, somos nós. Vencemos e vamos vencer de novo. Só nós, sem grupos, sem conchavos. Eu e você perto de mim. Porque agora, minha gente, chegou a nossa vez. Com uma votação espetacular no primeiro turno, Collor conquistou em Minas uma grande diferença sobre o segundo colocado e a certeza de chegar com os mineiros a uma grande vitória no segundo turno. Obrigado, Minas Gerais. Estou contando com você mais uma vez. Na última pesquisa do Ibope, Collor dispara na preferência dos eleitores. Agora a distância entre ele e o outro candidato é ainda maior. Collor tem 52% das intenções de voto e Lula 37%. É Collor a caminho da presidência. É o povo brasileiro a caminho do Brasil novo. Quem vota em branco não se importa que devastem o nosso verde. Quem vota em branco não se preocupa com o destino do nosso ouro. Quem vota em branco não faz nada contra quem polui o nosso céu. Quem de alguma forma anula o seu voto não gosta de ordem, nem quer o progresso. Pense bem, dia 17 não pode dar branco. O Brasil é colorido. A mais recente pesquisa Datafolha revela: Collor cresceu na preferência dos pobres e Lula é cada vez mais o candidato dos ricos. Os números da pesquisa provam aquilo que o povo mais humilde de todo o Brasil já descobriu. Os poderosos votam em Lula e Collor tem a seu lado os mais pobres, que são a maioria neste país. Eu vou votar no Collor porque só ele poderá fazer muita coisa para os pobres. Votar no Collor, né? Porque é o único que vai fazer alguma coisa pela classe pobre, né? Eu sou trabalhador, gostaria de ganhar um salário melhor. Só ele ganhando é a solução mesmo, a pobreza. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor votou em quem no primeiro turno? Fernando Collor de Mello. E agora, no segundo turno, dia 17 de dezembro, o senhor vai votar? No Fernando Collor de Mello. Muito bem. É isso aí, minha gente. É assim que ele fala, não é? Bom, eu acho que vocês já me conhecem. Eu sou a Cláudia Raia e também votei no Fernando Collor de Mello. Certamente vocês não conhecem o seu Denerval Gomes da Silva. Ele é carpinteiro, é casado, tem 4 filhos. Seu Denerval, por que o senhor votou no Fernando Collor de Mello? Eu votei no Fernando Collor de Mello porque eu acho que ele é o único ideal para ser o presidente da República. E por que o senhor acha isso? Bom, eu acho que ele é um homem que fala a verdade, não é um homem que fica mentindo, certo? Falando dos outros e depois no outro dia ele está pegando na mão do outro, igual o Brizola está fazendo isso, certo? Então eu acho que ele é o ideal de ser o presidente da República. E o senhor acha que ele vai ser um bom presidente para as pessoas que têm os mesmos problemas que o senhor? Eu acho. Eu acho que todos nós estamos esperando isso. Eu acho que ele vai resolver esse problema da dificuldade que está existindo no Brasil. Existe um candidato do PT que se diz o candidato dos pobres. O que o senhor acha disso? Bom, eu não acho que esse candidato do PT seja o candidato dos pobres.
Porque o Partido Trabalhador, certo? Ele só é causador de greve. E greve não traz barriga cheia para ninguém. Minha gente, essas pessoas que estão aqui, esse senhor que nós acabamos de conversar, não são empresários ricos, não. São pessoas do povo. Gente que passa muita necessidade e que vai votar em Fernando Collor de Mello. O povo não é bobo, não. Na confirmação de que é o preferido da grande maioria do povo brasileiro, Collor teve no Amazonas mais do que o dobro dos votos do candidato que ficou em segundo lugar. Obrigado, Amazonas. Estamos quase chegando lá. Vote Redondo. Vote 20. Vote Collor. Agora chegou a hora de confirmar. O Brasil já decidiu que vai mudar. É a vez do povo anunciar o Brasil novo que vai chegar. Collor, Collor, Collor. Colorir a gente quer de novo. Collor, Collor, Collor. É agora. O povo está de bem com Collor. Onde o PT governa, o transporte acaba sempre desgovernado. Em Campinas, o prefeito Jacob Bittar, do PT, deixou a população a pé. O secretário de Transportes de Campinas propôs acordo com os empresários de ônibus. Bittar não gostou. Decretou intervenção em 8 empresas. Resultado, 600 mil pessoas ficaram sem transporte por uma semana. No final, Bittar acabou aumentando em 20% as passagens dos ônibus. Para quem ficou a pé, PT, saudações. A administração de Luiz Erundina é um desastre. Quem diz isso é o presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação do município de São Paulo, Cláudio Fonseca. É que quando o PT era oposição, queria que os reajustes dos trabalhadores fossem feitos pelos índices do DIEESE. Mas no poder, o PT esqueceu logo a lição, negando aos professores o piso salarial de 1.380 cruzados, calculado pelo DIEESE. Ofereceu 701 cruzados, quase a metade. Com o PT no governo, o quadro da educação em São Paulo ficou mesmo negro. Tem uma inflação no Brasil que é muito mais alta que a da Fundação Getúlio Vargas. É a inflação do PT. Veja só, do dia da posse da prefeita Erundina até setembro, a inflação foi de 356%. Mas o PT, de Erundina e de Lula, deu um presente aos trabalhadores. Subiu as passagens de ônibus em 525%. A diferença de 169% a mais é a inflação do PT. E isso que é o Partido dos Trabalhadores. Imagina se não fosse. Oi, aqui é o seu estômago. Você sabia que o PT é uma mistura de PRO com PRC, MCR, PCBR e uma pitada de PORTP? E agora entraram nessa sopa de letrinhas o PCB, o PSB e o PDT. Para quem gosta, é um prato cheio. O PT engana o povo brasileiro. Para o PT, só existe uma verdade. A verdade do PT. E geralmente a verdade do PT é uma mentira. O PT pega um debate onde 2 pessoas falam e transforma num monólogo onde só o PT fala. No programa de ontem, o PT utilizou de forma desonesta
cenas do debate de domingo e fez exatamente o que os seus militantes fazem em praça pública. Não deixou que o outro lado falasse. Colocou no ar só as acusações falsas de Lula, cortando as respostas de Collor. O que o PT fez foi enganar mais uma vez o povo. Imagine que a seleção brasileira ganhe da Alemanha Oriental por 8-1. O PT, que torce pela Alemanha Oriental, só colocaria no seu programa o gol da Alemanha Oriental, sem mostrar os 8 gols do Brasil. E diria que a Alemanha Oriental ganhou do Brasil por 1-0. Quando o PT foi explicar a agressão de seus militantes em Caxias do Sul, agiu da mesma maneira. A equipe do PT só entrevistou gente do PT. Quando denunciamos a violência petista, mostramos as manchetes dos jornais de todo o país e as reportagens de televisão. Todas garantiam que a violência partiu do PT. O Correio Brasiliense diz em seu editorial: não procedem as afirmações de que o conflito envolveu ambos os candidatos. Basta a certeza, atestada por todas as testemunhas, de que as provocações foram desencadeadas pelo PT e PDT. A Folha de São Paulo relatou o fato minuto a minuto. Aí o PT vai até Caxias e entrevista quem? O próprio PT. E agora tenta convencer o país de que toda a imprensa brasileira mentiu e só quem falou a verdade foi o PT. Imagine alguém que vai estudar o massacre de judeus na Segunda Guerra Mundial e age assim. Joga fora todos os livros de história e vai entrevistar os carrascos nazistas. Claro que eles vão dizer que não mataram ninguém. É assim que funciona a verdade do PT. O PT chega ao cúmulo da falta de vergonha, manipulando imagens de TV para ajudar na sua farsa. Veja só. Esta cena foi ao ar no programa do Collor. Os militantes do PT partem para cima do nosso palanque, armados de pedaços de pau. Só então, este homem se defende do ataque. Adivinha o que o PT põe no ar? Só a cena do homem que se defende, como se ele estivesse atacando sozinho todo esse grupo de desordeiros do PT. Isso se chama farsa. E a atitude do PT se chama nazismo. Esses baderneiros impediram a realização de um comício, um símbolo eleitoral, um símbolo da democracia. Esse tipo de ação lembra muito bem o período nazista na Alemanha. Foi uma ação nazista. É inacreditável que Lula ou Brizola possam concordar com um ato de vandalismo como esse. O PT quer enganar o povo brasileiro usando de falsidades, de trapaças, sem o menor respeito pela verdade. Porque para o PT não interessa a verdade. Interessa a verdade do PT, que não passa de deslavada mentira. Não interessa o debate, interessa falar sozinho. Para o PT, não interessa a democracia, interessa impor à força as ideias do PT. Mas ao contrário do que o PT pensa, não é fácil enganar o povo. E o povo brasileiro sabe como responder a essa farsa vergonhosa. Nas urnas. Uma coisa é o que o PT diz, outra o que o PT faz. Nas eleições, o PT fala em valorizar o trabalhador. Eleito, faz exatamente o contrário. Em julho, o salário dos funcionários de 33 horas semanais da Prefeitura de São Paulo era de 232 cruzados. Pelas contas do sindicato, devia ser de 450 cruzados, quase o dobro. Os funcionários reclamaram a diferença. Erundina não deu, eles entraram em greve e a população ficou sem hospitais e sem postos de saúde. De tanto dizer uma coisa e fazer outra, o PT do Lula lá já virou o PT do blá blá blá. Porque assim teríamos menos miséria nesse país. Porque assim teríamos menos miséria nesse país. Perfil do presidente ideal. O Brasil precisa de um presidente que seja tão novo quanto o país que ele pretende construir.
Um presidente com ideias modernas, capaz de colocar o Brasil entre as nações mais desenvolvidas do mundo. Um presidente que tenha uma prioridade: dar um fim na pobreza e na miséria. Um presidente que cuide da saúde, da educação, dos transportes e da habitação para todos. Um presidente que já tenha provado sua capacidade de desbancar as mordomias, os marajás e a corrupção. O perfil do presidente ideal é o de um homem que tenha coragem para enfrentar os problemas brasileiros de frente. Collor, presidente, número 20. O dono de rede que fez aliança com Collor. Mais um dos 20 milhões de brasileiros que convidam você a colorir também e mudar o país. Vitória de Collor também em Pernambuco, mostrando que o Nordeste já decidiu. É Collor o presidente de todos os nordestinos, o presidente da grande maioria dos brasileiros. Obrigado, Pernambuco. Com seu voto, a gente chega lá. Leva seus 10% e fez aliança com Collor. Mais um dos 20 milhões de brasileiros que convidam você a colorir também e mudar o país. No primeiro turno, Collor deu um banho de voto na Bahia. A vitória de Collor é uma demonstração da confiança do povo baiano, da certeza de que agora chegou a vez do povo. Obrigado, Bahia. Precisamos continuar juntos. Segundo Lula, Collor foi um bom governador. Segundo Lula, Collor é um exemplo de administração honesta e decente. Segundo Lula, se todos os governadores agissem como Fernando Collor de Mello, a população acreditaria mais na classe política. Segundo Lula diz nos jornais e na TV, Collor é bom, Collor é nosso. Possivelmente o nosso candidato. Segundo Lula, em primeiro lugar, disparado na frente, Collor. A última pesquisa do Ibope mostra Collor com 52% dos votos. O candidato do PT tem apenas 37%. Sei que alguém perda, não é possível alguém ganhar. Sei que alguém perda, não é possível alguém ganhar. Vote Redondo. Vote 20. Vote Collor. Enrolou a massa e fez aliança com Collor. Mais um dos 20 milhões de brasileiros que convidam você a colorir também e mudar o país. A mais recente pesquisa Datafolha revela: Collor cresceu na preferência dos pobres e Lula é cada vez mais o candidato dos ricos. Os números da pesquisa provam aquilo que o povo mais humilde de todo o Brasil já descobriu. Os poderosos votam em Lula e Collor tem a seu lado os mais pobres, que são a maioria neste país. O grande empresário que fez aliança com Collor. Mais um dos 20 milhões de brasileiros que convidam você a colorir também e mudar o país.
Esta sim é uma artista. Leir Ferreira Santiago, operária, solteira, com uma filha de 12 anos. Mas Leir não está sozinha. Junto com ela estão milhões de brasileiros, artistas da vida real, que fizeram de Fernando Collor a sua voz. Lula perdeu o debate. Lula não respondeu. Toda a família do senhor José Sarney, que ocupa a presidência da República, já declarou formalmente o voto ao deputado Luiz Inácio Lula da Silva. Responde, Lula. Ele propõe o calote da dívida interna e o calote da dívida externa. Responde, Lula. Episódio envolvendo a Prefeitura de São Paulo com o caso Lubeca. Responde, Lula. Envolvendo a Prefeitura de São Paulo com a multinacional Shell em relação ao Autódromo de Interlagos. Lula não respondeu. Eu queria apenas lembrar ao candidato Fernando Collor de Mello que a promessa de em 5 anos, possivelmente a sua economista Ana Cardoso depois possa orientar, é que a proposta política de triplicar o salário mínimo em 5 anos é menos do que a atual lei do salário mínimo que nós temos no país. Eu sou a economista Zélia Cardoso de Mello e estou aqui para conversar com vocês sobre salários e também para dar uma orientação ao deputado do PT. O deputado não entendeu a nossa proposta econômico-política e não entendeu também a matemática. O programa de governo do Collor não diz que o salário mínimo vai triplicar, diz que o salário mínimo vai ser 10 vezes maior. No final dos 5 anos do governo Collor, o salário mínimo vai ser 5.350 cruzados novos. Quer dizer, se Collor fosse o presidente, quem ganha hoje salário mínimo estaria ganhando mais de 5.000 cruzados novos por mês. O deputado defendeu no debate uma lei que está fazendo você perder dinheiro. Uma lei que daria 3% de aumento acima da inflação por mês. Agora já mudou, dá 6% de 2 em 2 meses. Não adianta nada. Porque, como todos sabem, a gente recebe o salário de um mês no dia 5 ou no dia 10 do mês seguinte. Então, essa lei não compensa a inflação. Por exemplo, quem recebe salário mínimo ganhou 577 cruzados novos e 33 centavos em novembro. Em dezembro, o salário vai ser de 778 cruzados novos e 18 centavos. Mas você só recebe em janeiro. Para não perder da inflação, você teria que receber, no mínimo, 827 cruzados novos e 7 centavos. Isso se a inflação de dezembro fosse de 40%. Essa é a lei que o deputado do PT defende. Nosso programa de governo é diferente. Ele diz que o salário mínimo vai crescer acima da inflação. Quando era deputado federal, Collor votou contra todas as leis que fizeram o arrojo salarial. Quando começamos a fazer nosso programa de governo, Collor determinou que seu maior compromisso seria o crescimento real do salário mínimo, que o salário mínimo teria que ganhar da inflação. Mas nós não queremos apenas aumentar os salários, queremos e precisamos acabar com a inflação. E para isso, vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, cuidar do preço da comida. O líder da bancada de Collor na Câmara, deputado Renan Calheiros, já propôs ao Congresso o controle dos preços da cesta básica, dos alimentos indispensáveis ao sustento do trabalhador. Vamos também acabar com as mordomias e com os marajás. Vamos reduzir o pagamento dos juros da dívida externa, essa saída de dinheiro do Brasil para o exterior, e vamos fazer uma nova política salarial. Não uma política salarial igual a essa que o deputado Lula defende, mas uma política salarial em que os salários não tenham que ficar correndo atrás da inflação sem nunca alcançá-la. Para isso, é preciso ter coragem. E coragem, nós sabemos que o Collor tem.
Vamos fazer a reforma agrária nas terras do Bisol? Nós não temos condições de nos apresentar num palanque com alguém que, como senador da República, ora, foi lá no Banco do Brasil tirar dinheiro, fazer empréstimo, numa prática que realmente é um prenúncio de que não se corrige nada nesse país. Então, Brizola desistiu de subir no palanque com Lula. Brizola foi mais forte que Lula e disse não ao fazendeiro Bisol. A estrela do PT está manchada de vergonha. Numa descarada demonstração de falta de respeito para com a verdade e de desprezo pela seriedade destas eleições, o PT montou a mais vergonhosa farsa de que se tem notícia na história da democracia brasileira. Desceu ao mais baixo nível da indignidade, da mesquinharia, da indecência. Tentou desmentir a imprensa e ficou ao lado da fraude, da baixeza, da falta total de compostura política. Nós mostramos aqui, no programa de Collor, a violência cometida pelo PT em Caxias do Sul, agredindo o povo e impedindo a realização do comício. Sem o menor escrúpulo, o PT fraudou a verdade, colocando no ar cenas pela metade e depoimentos tentando mascarar uma das maiores vergonhas desta campanha. Nós desmentimos mais esse ato lamentável do PT, defendendo a dignidade dos profissionais da imprensa, que deixaram clara a responsabilidade do PT pelos incidentes e o direito do povo brasileiro de ter a informação correta dos fatos. Agora, vamos mostrar, de uma vez por todas, que o PT mente. O PT colocou no ar, no seu programa, depoimentos de pessoas que teriam assistido a tudo na principal praça de Caxias do Sul. Vamos mostrar, uma a uma, quem são essas pessoas. Este é Valmor Vitek, ex-presidente da OAB. Sabe a que partido ele pertence? Ao PCdoB, que é aliado do PT. Pelo PCdoB, ele concorreu a vereador e perdeu. Concorreu também a deputado federal pelo PT e perdeu de novo. O depoimento dele prova o que nós já dissemos aqui. O PT só entrevistou gente do PT. Este é Jânio Medeiros, o radialista que também prestou depoimento para o PT. E quem é Jânio Medeiros? Militante da Frente Brasil Popular, que faz campanha para Lula em Caxias do Sul. No PT, só fala quem é do PT. E esta é Mara Rúbia. Será que ela foi escolhida por acaso? Não. Mara Rúbia foi candidata a vereadora e perdeu com menos de 100 votos. E o que fazia Mara Rúbia antes de começar o tumulto? Fazia provocação e distribuía propaganda da Frente Brasil Popular. Trabalhava para o PT. Este é José Euclides Ribeiro. Com o maior descaramento, ele disse que foi agarrado porque queria defender uma senhora na praça. Agora, você vai ver o que ele estava realmente fazendo. Desde cedo, ele estava distribuindo propaganda do PT, queimando bandeiras, fazendo baderna, insultando o povo. É assim que age o PT, mentindo, espalhando a desordem, a baderna, a violência. Essas práticas nazistas já foram condenadas há muito tempo pela sociedade brasileira. Uma sociedade que quer a ordem e não a bagunça, o retrocesso, a agressão. Nossa sociedade quer a paz, a justiça, o entendimento. Em Caxias do Sul, caiu a máscara do PT e apareceu a sua verdadeira face. Uma face que a sociedade brasileira repudia e vai derrotar nas urnas. São Paulo, quase 12 milhões de habitantes. A maior cidade da América Latina. Ano passado, uma grande parte dessa gente depositou no PT toda a esperança em dias melhores. Eles elegeram Luiz Erundina, uma nordestina igual a outros 3 milhões de pessoas que vivem aqui. Quase um ano depois de assumir o poder, o PT, que só fala, não fez absolutamente nada para resolver os problemas mais urgentes da população. Hoje, o que se vê nas ruas é o povo triste, tentando recuperar a esperança destruída pela desastrada administração de Luiz Erundina. Aqui, ninguém aguenta mais ouvir falar do PT e das suas promessas.
O senhor votou em quem para prefeito ano passado? Para prefeito eu votei na Arandina. Por que o senhor não vota no candidato do PT esse ano? Não, porque eu não gostei que a Arandina fez. O que ela vai fazendo aqui? Ah, tá fazendo tudo de errado, né? Porque ela prometeu e não cumpriu nada. O que você acha da administração da Arandina aqui em São Paulo? Péssima, odiosa. Falou tanta coisa quando precisou do voto e agora não está cumprindo nada. Meu. O que, por exemplo? Favelas. O senhor vota em quem para presidente? No caso, só Collor, né? Por quê? Acho que o programa de governo dele é melhor do que o do Lula, porque o Lula não vai fazer o que ele está dizendo, tá? Simplesmente acho que ele não está dizendo a verdade. Mas a incompetência do PT não para por aí. Este terreno é o que restou da favela Nova República. Por negligência, o PT não interditou um aterro que estava sendo feito irregularmente, como a própria prefeitura reconheceu. Resultado, um desabamento e muita gente morta. O grande número de favelas de São Paulo sempre foi a menina dos olhos do PT. Mas hoje, o PT prefere não enxergar a realidade dura em que vivem essas pessoas. A maioria, nordestinos, como Erundina e Lula. Esta é a favela Ordem e Progresso, na Vila Prudente. Nesses barracos vivem cerca de 5.000 pessoas. Aqui, todos vivem em ordem. Mas o progresso que o PT prometeu está bem longe. Então, nós votamos, né, na Erundina, para prefeita de São Paulo, todos os favelados, quase todos, né? E ela prometeu que ia fazer alguma coisa, né, para os favelados, mas até agora mesmo ela não fez nada. Por que a senhora não vota mais no candidato do PT? Porque ela prometeu e não fez nada. Ela prometeu tirar os barracos da favela e construir de bloco e não fez. E ela veio aqui algum dia? Veio antes de ganhar, depois que ganhou não veio mais. A dona Erundina, como prefeito de São Paulo, ela nunca fez nada na favela. O que ela prometeu, nunca fez. E estamos contra o PT. Lula perdeu feio em São Paulo. Ficou apenas em 4º lugar. Collor venceu Lula, mostrando que em São Paulo, como em todo o Brasil, o povo já definiu. É Collor. O candidato do PT perdeu em todas as cidades onde o PT governa. Em São Paulo, Collor chegou à frente com uma grande diferença no primeiro turno. Quem conhece o PT não vota no PT. Nós, os caminhoneiros do ABC e de Minas Gerais, estamos nos enganjando na candidatura Collor porque achamos ser o único meio em que o caminhoneiro terá realmente um programa dentro do governo Collor que será atendido. Na área dos transportes, na área da segurança, nas estradas, nos órgãos federais que estão acéfalos até hoje, como DNR, Polícia Rodoviária, etc., nós teremos em Fernando Collor realmente a resposta de todas essas nossas ansiedades. Por isso, companheiros de todo o país, pedimos que também vocês analisem e estejam com Fernando Collor, porque só assim os caminhoneiros terão os seus direitos defendidos num governo honesto e num governo que realmente olhe pelo trabalhador brasileiro. Mais uma vez, São Paulo mostra que é Collor. Em diversas cidades paulistas, Collor recebeu apoio total nesta fase final da campanha. Collor visitou São Joaquim, Orlândia, Franca, Bebedouro, Barretos e fez um grande comício em Ribeirão Preto. No governo do Brasil Novo, não haverá mais menores abandonados. O compromisso com os idosos, o compromisso com os aposentados, aqueles que depois de tantos anos de trabalhar em favor da nossa pátria, hoje recebem deste governo lá de Brasília, incompetente, irresponsável e corrupto, uma aposentadoria que não dá sequer para se alimentar. O banco que fez aliança com Collor.
mais alguns dos 20 milhões de brasileiros que convidam você a colorir também e mudar o país. Eu vou votar pela primeira vez para presidente, como a maioria dos brasileiros. E você? Você não vai perder essa oportunidade, não é? Olha, no dia 17 de dezembro, num domingo, faça como eu vou fazer. Saia de casa de verde e amarelo, cheio de fé. Na cabine eleitoral, pegue a sua cédula igualzinha a esta aqui e vote certo. Vote para ganhar, marcando bem aqui. 20. Collor. Vote como eu. Vote Collor. Para construir o Brasil que nós desejamos, é preciso investir nas nossas crianças. O programa de governo de Fernando Collor prevê a colocação da criança como prioridade nacional. Ações na área de saúde, ações simples, como a busca da vacinação de todas as nossas crianças, o combate a causas de morte como a diarreia e outras tantas ações necessárias para preservar a vida das nossas crianças serão empreendidas. No campo da educação, vai-se procurar ter as crianças na escola desde o primeiro momento, com uma assistência completa, incluindo a sua alimentação, para que elas possam se desenvolver com saúde e se formarem como cidadãos capazes de construir o país que nós estamos perseguindo. Estas coisas não estão, em teoria, no programa de Fernando Collor. Nas páginas 70 e 78 deste plano, quando se fala de educação e de saúde, são claras as diretrizes de ação. E mais do que isso, na página 127 desse mesmo documento, fica também claro para quem queira estudá-lo de onde virão os recursos para tornar estes programas possíveis. Lá está a origem dos recursos para investimentos adicionais em programas sociais. Através deste programa, eu estou seguro que nós poderemos ter a criança brasileira rapidamente numa posição muito diferente daquela de desamparo em que hoje ela se encontra. A mais importante adesão a Collor. Mais um dos 20 milhões de brasileiros que convidam você a colorir também e mudar o país. Dale, Collor! 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 E dá-lhe colo. Dale, Collor! E dale, Collor! Dá-lhe colo. Dale, Collor! Collor voltou a Alagoas, onde recebeu nas urnas a maior consagração do primeiro turno. Em Palmeira dos Índios, milhares de pessoas foram às ruas saudar o seu candidato à presidência. Nós somos a maioria. Afinal de contas, nós temos compromissos com a parcela mais sofrida da população. Os nossos compromissos, vocês todos sabem muito bem, não são com os poderosos, não são com aqueles que já ganharam muito com o sofrimento da nossa gente. Levariam violência aos nossos campos. As ideias radicais do Lula fariam os investimentos irem embora do Brasil. As ideias radicais do Lula não admitem outras estrelas que não sejam a sua estrela vermelha. As ideias radicais do Lula trariam as greves e o caos. Lula faria o país andar para trás. O povo quer paz nos próximos 5 anos. Por isso, dia 17, o Brasil vai colorir.
nossos adversários querem fazer do nosso país um enorme palco da baderna, da bagunça, do caos, da intransigência e da intolerância. Mas nós, que queremos trabalhar, que queremos progredir, que queremos ver o nosso trabalhador satisfeito, bem remunerado, com casa, comida, roupa e, sobretudo, com dignidade do trabalho, nós haveremos, minha gente, juntos, de fazermos deste Brasil um exemplo para gerações futuras. Vamos juntar os nossos corações, vamos entrelaçar as nossas almas, vamos nos apertar as mãos, cantar o hino nacional, honrar a nossa bandeira verde e amarela, ela não é vermelha, e honrar os destinos que está reservado ao Brasil. Votar no Collor, e o porquê é que eu já faz 2 meses que eu não recebo minha aposentadoria do NPS. E se eu votar no Lula, será que ele resolve o problema? Resolve nada, vai ficar pior. Quero votar no Collor, que ele é um caba novo, é jovem e tem uma prosperidade para fazer pelo Brasil. O que você acha? Ó, 2 meses passando fome com a minha família, 7 filhos. Vai pro NPS, está de greve. Ele é o pai da greve, gente. Vocês devem ver isso, que ele é o pai da greve. Aí a gente fica morrendo de fome aí sem poder... Vai pro NPS, quando chega lá, gasta dinheiro de passagem. E o que o Lula vai fazer pra gente? Ele é o pai da greve, não tem nem jeito. Tem que votar no Collor, gente, que é a prosperidade do Brasil, um caba novo. É o cara que ele é rico, ele nasceu no berço de ouro, que Deus deu a sorte a ele. O Lula que foi nascer dentro do molde de lata velha. Então ele se vira, deixa o Collor ver se levanta o Brasil, e vai levantar mesmo, dá-lhe Collor, que é Collor e é Collor. Vou votar no Collor, porque eu acho um plano de governo dele bem preparado para o Brasil, e eu acho que é um Juscelino que vai pintar agora para nós, que ninguém esperava. Dona Amparo, a senhora que conviveu bastante tempo com o candidato Fernando Collor, porque trabalhou na residência dele, o que a senhora acha dele como pessoa? Eu acho que ele é uma ótima pessoa. Eu não tenho nada que falar contra o doutor Fernando. Vou até o fim. Voto com ele e não tenho o que dizer dele, não. Ele é uma ótima pessoa. Collor governou Alagoas por 2 anos e 2 meses. Deixou o governo há quase 1 ano. Mas o povo de Alagoas não esqueceu Collor e deu a ele 64,4% dos votos do estado. Quem conhece o trabalho de Collor, vota em Collor. O candidato do PT perdeu em todas as cidades onde o PT governa. Campinas, Santos, Porto Alegre, São Paulo, Vitória e Angra dos Reis. Quem conhece o PT, não vota no PT. Eu sou Maria Tereza Goulart. Meu marido, João Goulart, foi o presidente deposto em 1964 pelo regime militar. Vivemos longos anos de espera, de angústia e de sonho. Hoje, nos encontramos com a realidade. Fernando Collor de Mello, que representa o caminho certo e a esperança de todos os brasileiros. Vote Redondo. Vote 20. Vote Collor. O Rio também está com Collor. Centenas de carros participaram de uma carreata no Rio, mostrando que os cariocas estão cada vez mais ao lado de Collor. No Rio, Collor foi recebido com festa pelos taxistas. Em Collor, os taxistas encontraram a esperança e uma voz em defesa da classe. A vocês que sofrem com os aumentos semanais do álcool, da gasolina, a vocês que sofrem com esse absurdo do selo pedágio que foi instituído para recuperar as nossas estradas, e o que nós estamos vendo é que esse selo vem servindo apenas para engordar os já poupudos salários daqueles marajás safados que continuam governando esse país. Com Collor, os taxistas saíram em carreata, deixando bem claro que já escolheram seu candidato à presidência.
Na sua chegada ao Rio, Collor teve uma recepção carinhosa e seguiu para Itaguaí, Nilópolis, São João de Meriti e Macaé. Em Nova Iguaçu, Collor fez um grande comício e recebeu em praça pública mais uma prova de confiança do povo. Lamentavelmente, inúmeros ramais ferroviários foram desativados. E por que foram desativados? Simplesmente porque era o transporte do pessoal mais pobre e mais necessitado. Acabaram os trens para jogar a gente dentro de ônibus que nem nada de sabia, que a gente não aguenta mais. Está de bem com Collor. Em toda cidade em que o partido do Lula governa, é a mesma coisa. Queixas, descontentamento, decepção. Quando o partido do Lula foi governo em Fortaleza, na administração de Maria Luísa Fontinelli, 8.000 toneladas de lixo se acumularam nas ruas, na greve dos funcionários da limpeza urbana. Ficou realmente péssima situação, sabe? A sujeira, completamente sujeira, esburacado a cidade, sabe? Realmente foi a pior administração que eu vi até hoje, a PT, sabe? Realmente o PT não quero mais, não conversa nem aqui nunca mais. A situação é que era, e nós vivíamos mais de greve do que mesmo trabalhando, né? Em relação ao salário, vinha certinho ou atrasava? Não, atrasava. Atrasava 2, 3 meses. 2, 3 meses. Não chegava aos 3 meses não, né? Mas atrasava um pouco. Mas não foi só na limpeza urbana que o partido do Lula decepcionou o povo de Fortaleza. Meu marido trabalhava na Sumona da prefeitura e aí atrasava o ordenado. Eu só não passava mais necessidade porque eu sabia enfrentar a vida, tinha coragem de trabalhar, né? Inclusive aqui esse menino, que é meu filho, atrasava também, passava no colégio em greve, porque não podia estudar, não pagava os professores direito, né? Aí o PT, jamais eu daria um voto ao PT. E o Lula com especialidade, que é um grande comunista. A tal ponto chegou o desgoverno do partido do Lula, que a Prefeitura de Fortaleza até editou uma cartilha incentivando o povo a quebrar e a incendiar ônibus. Rapaz, teve um dia que eu tava rodando na Palmeira aí quando eu cheguei no fim da linha, tava um cara com a carteira no bolso, a cartilhazinha, sabe? Que queria eliminar o carro, né? Que ia quebrar. Eu digo, rapaz, você pode quebrar esse carro quando eu sair de dentro, mas comigo dentro você não quebra não. Porque se você quebrar, eu elimino você. Aí, por Deus que comigo ele não fizer não, mas aqui vários carros eles quebraram. E eu espero que PT nunca mais. O PT nunca mais. Chegou a Vez do Povo, um programa da Frente Brasil Popular e do movimento Lula Presidente, na sua. Aqui você vê o que não vê na outra TV. Olha, o trem do atraso. Olha aí, o trem do Marajá das Alagoas. O trem do empreguismo. Collor contratou 3.826 funcionários sem concurso. No meio, diversos parentes. O trem da morte. Alagoas tem uma das taxas de mortalidade infantil mais altas do país. O trem da favela. 30% da população de Maceió, 100 mil pessoas,
moram em favelas. O trem do analfabetismo. A taxa de analfabetismo em Alagoas é uma das mais altas do Brasil. O trem dos usineiros. Collor fez 107 quilômetros de estradas, 79 quilômetros para beneficiar terras dos usineiros. Eita, trem ruim.